Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Aurora. Esse é um espaço para a gente conversar sobre novidades da sua cooperativa. Eu me chamo Larissa Verde e semanalmente estou aqui para conduzir as nossas conversas sobre assuntos interessantes. Hoje estou aqui com duas especialistas, né? E como é final do ano, a gente vai falar um pouquinho sobre metas, planejamentos, objetivos para o ano de 2024 que se aproxima. Então, eu estou aqui hoje com a Cristiane Sleifer, que é formada em gestão de pessoas, pós-graduação em gestão de cooperativas e gestão de pessoas com ênfase em coaching e liderança. Atualmente em estágio de conclusão da graduação de psicologia. Ela tem mais de 12 anos de experiência na área do desenvolvimento humano e é supervisora de desenvolvimento humano e organizacional na cooperativa vinícola Aurora, onde atua há 8 anos e meio. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Obrigada, olá a todos. Agradeço primeiramente o convite de estar aqui compartilhando com todos vocês esse momento. Muito obrigada. E também com a Zemira Penso, que é psicóloga, pós-graduada em psicologia nas organizações, análise institucional, MBA em administração do conhecimento e desenvolvimento organizacional e especialização em psicoterapia de orientação analítica. De seus 22 anos de consultoria e atendimento clínico, 11 deles são na cooperativa vinícola Aurora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, olá a todos que nos acompanham. Obrigada, gente. Obrigada que vocês conseguiram estar aqui. E hoje vamos falar, então, né? Já que a gente vai falar sobre ano novo, essas metas. Eu sei que vocês atuam diretamente com pessoas, né? Então, nessa organização profissional, dentro da cooperativa, né? Já há muito tempo, mas também estudando, né? A gente viu aqui pelas bios de vocês que vocês não pararam de estudar, né? Nesse tempo. Queria saber um pouquinho como que funciona o trabalho de vocês dentro da Aurora, exatamente, né, quantas pessoas estão envolvidas ali, como que é esse dia a dia. Cris, quer começar? Começo, com certeza. A área de desenvolvimento humano e organizacional nada mais é que o famoso antigo recursos humanos. Então, a área hoje ela é um apoio para o grupo de colaboradores da cooperativa e também apoio para associado, né, eventual trabalho em conjunto com a área social. Então, se tratando da área de desenvolvimento humano, hoje a equipe ela é formada por 5 pessoas, sendo que 2 delas trabalham mais voltada à administração de pessoal, então que é onde a gente fala lá a parte dos pagamentos, folha de pagamento, férias, ponto, né, todos esses controles mais burocráticos. E outro subsistema é a área de desenvolvimento humano, né, que é onde a minha colega, que é a Zemira, atua, né, mais diretamente, que é a área do desenvolvimento, né, da pessoa, o profissional, onde a gente tem a área de recrutamento e seleção, a parte de treinamentos, o apoio daí mais à gestão também, né, e aos funcionários, né, aquela questão, né, de estar sempre presente nos processos, em reuniões onde tem definições de planejamento, o desenvolvimento das pessoas, das carreiras, então trabalha nesse sentido aí. Sim. Zemira, como é que é esse dia a dia? Pois eu trabalho, então, não é em tempo integral, né? Eu faço 2 períodos, 2 tardes na Aurora. E o meu trabalho, assim, basicamente é recrutamento e seleção, né? Então, todas as pessoas que entram na empresa passam por mim, junto com a equipe de RH. A gente tem uma comissão, né? Junto com os gestores. E, além disso, eu faço acompanhamento dos funcionários também, durante o período de experiência, né? E também, quando é necessário acompanhamento, as pessoas procuram porque precisam de alguma coisa, elas marcam e também faço os encaminhamentos necessários. E isso é em todo o quadro da cooperativa ou são em setores separados, assim? Quantas pessoas mais ou menos envolve essa área de vocês? Tá, a área no total, ela é de 5 pessoas dentro da área de desenvolvimento humano. E aí, esse parte do processo mesmo seletivo. Então, daí a gente tem a Zemira, né, que é a nossa psicóloga. Temos uma colega que é voltada para a parte do desenvolvimento humano também. E eu também lido mais com essa partezinha aí da parte humana. E as outras 2 meninas também, elas são mais focadas, então, nessa parte mais de processo burocrático, como eu tinha mencionado, né. Mas, em si, a equipe trabalha num conjunto, né. Hoje é um setor único, toda a equipe trabalha junto no mesmo ambiente. E é a área de suporte, né? Uma ligação entre a Aurora com os funcionários e vice-versa. Um apoio dos 2 lados. E com todos os funcionários? Com todos os funcionários. Que hoje são em torno de? 520 funcionários. 520 funcionários. Isso. Nossa, é bastante gente, né? Para conseguir. Bastante.
Liderar, né? Mas muito bem. Então, quando a gente fala, né, de ano novo, né, geralmente a gente chega nesse ponto, né? Então, ou esse balanço do ano que passou, como fazer essa avaliação de metas e até para começar um ano novo com algumas metas estabelecidas, assim. Qual a experiência de vocês, assim, Zemira, falando da tua experiência? O que tu geralmente indica, assim, para as pessoas ou ficarem de olho ou se organizarem quando o ano vai começar? Esse momento agora de final de ano, né, é um momento em que as pessoas geralmente fazem essa parada, né, e começam a pensar, né. Parece ser uma questão muito simples essa, né, um movimento natural por causa do encerramento do ano. Quase que um ritual, né, que as pessoas acabam fazendo. A gente percebe muito no consultório também, que é uma área que eu atuo, que nesse momento existe muita ansiedade nas pessoas, né? Como se fosse acabar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, isso tudo, assim, mexe muito com as pessoas, né? Mas em termos de planejamento, da gente estar pensando e visualizando para o próximo ano, assim... até quando eu pensei no que falar aqui hoje, né? Quando a gente dá um Google aí, que nem a maioria das pessoas falam, né? Existem inúmeros aplicativos, existem artigos, existem livros, né? Que nos conduzem para esse tipo de organização pessoal, né? Como lista fazer, de metas. né? Lista de metas, como fazer, que basicamente seria o quê? Você vai sentar, tirar um tempo, vai elaborar ali as coisas que tu gostaria para ti, colocar no papel, fazer um plano de ação e vai dar uma acompanhada e vai vendo como a coisa acontece. Só que na prática, às vezes a gente vê que isso não se efetiva, que as coisas, né, Cris, ficam ou na gaveta, Sim. ou, né, tanto é que às vezes as pessoas vão olhar, digamos, se eu tivesse feito um planejamento estratégico, um planejamento pessoal lá no início, e agora eu iria olhar, não sei quanto disso tudo teria atingido, né? E a gente se questiona isso, Sim. né? Então, eu sempre penso assim, que o que a gente poderia fazer, como é que a gente poderia pensar para que este planejamento, que sim, a gente vai colocar no papel, né? Se torne um propósito, né? Porque está envolvido ali um querer, que é a condição básica, né, para nós todos, né? Uma questão mais interna, um envolvimento interno, a gente realmente fazer uma reflexão para estar podendo começar dali, pensar dali, né? Sim, então o primeiro passo é refletir, né? Exato. O que aconteceu no ano que passou, onde é que eu quero chegar. E aí tu falou, né, de colocar no papel, às vezes é no papel, às vezes é no celular, mas acho que quando a gente visualiza, isso também tem um poder de ação diferente, né? Sim. E até aquela pergunta de como eu tô me sentindo com todo esse ano que passou, tudo que a gente viveu aqui, principalmente na região, nesse ano. Então, eu acho que é um momento de a gente voltar o olhar para trás e agradecer por estarmos aqui com saúde, por estarmos do lado de pessoas que a gente gosta e tudo que a gente conquistou durante esse tempo. Porque muito além, né, do que planejar para frente, é a gente poder olhar para trás e ser grato pelo que a gente conquistou. Sim. E assim, caminhar com os pés no chão e poder perceber o que a gente é capaz de fazer e quanto a gente está disposto a lutar por o que a gente gostaria. Então, no pensar para frente, é muito além do que colocar no papel uma lista de objetivos materiais, metas de conquistas materiais mesmo, né? Então, muitas vezes no simples tá os maiores tesouros, né? Como dizem. Sim. E para não ficar só no planejamento, né? Isso. Pra tomar uma iniciativa mesmo. Ganhar uma força. E aí, Zemira, né, além das listas, é fazer esse balanço pessoal e também na área profissional, né? Eu sei que também é importante, né? A gente entender o que a gente quer para o próximo ano, quais são os nossos objetivos. Sim, na realidade todos nós buscamos de tempos em tempos inovar. É próprio do ser humano, né? A gente acaba ficando enjoado às vezes de algumas coisas e a gente sente uma necessidade de mudança, né? E aí traçar objetivos, né? Pensar naquilo que a gente deseja, né? E esse balanço é no sentido de olhar para aquilo que aconteceu, que nem a Cris acabou de falar, né? Daquilo que foi, que aconteceu, mas também olhar para aquilo que está por vir, né? E eu me detenho sempre muito na questão assim do que está por vir. Eu sempre olho com um olhar de esperança, né? Que a gente não fique se recriminando tanto por aquilo que a gente não conseguiu, mas que a gente possa estar olhando para frente com um olhar de esperança.
que assim o novo possa acontecer, né? A gente Sim. possa estar aberto para o novo, né? Nesse sentido. E eu sempre penso nesse momento do final do ano, que são marcos, virada de ano e tal, né? Com a palavra renovação. Que isso seja um ritual de renovação, né? Uma oportunidade para que algo possa acontecer diferente daquilo que foi, né? Sim. Às vezes, a gente fica capturado com uma ideia meio mágica, né? Quando a gente coloca, tipo assim, pensando no Papai Noel, né? Ah, Papai Noel vai trazer aquilo que eu quero, vai dar aquilo que a gente precisa, né? Como se ele fosse resolver. E não é bem assim, né? As coisas precisam, o que a gente falou agora, assim, de um comprometimento interno, de um querer, de uma vontade, né? Então, eu acho que tudo isso vai sustentar essa segunda etapa, que ela seria um pouco mais técnica, vamos dizer assim, né? Sim. Que precisa ter essa base interna anteriormente, né? Sim. E a gente falava até nos bastidores sobre o movimento, né? Isso, A Zemira, tu falou, né? Não dá pra gente ficar esperando sentado que as coisas vão mudar ou que algum cenário se modifique. Sim. É muito isso. É muito isso. E muitas vezes a gente espera uma ação pelo outro. Uhum. Então, assim, a atitude, o passo é nós mesmos que temos que ir em frente. Não esperar que o outro faça, ou que a empresa, ou, né, que um familiar faça por nós. O que a gente tá sentindo dentro é o que a gente tem que, né, buscar, assim, se tá incomodando, é um sinal que é o momento da gente tá pensando mais pra frente, ou olhar de uma forma diferente, ou, né, sentar e conversar com uma pessoa, e como a gente fala muito lá na nossa área mesmo do desenvolvimento humano, as oportunidades, elas vêm para quem vai atrás, para quem luta, para quem busca. Então, assim, a gente não pode mudar o outro, mas a gente pode mudar como a gente vê a situação e o que a gente faz para tornar isso diferente. Então, acho que muito também do que a Zemi colocou aqui é importante porque a gente coloca as metas, mas essas metas, elas dependem somente de nós. O quanto a gente faz para chegar e atingir elas. Então, a magia do Natal, sim, eu acho que é importante a gente acreditar, né? Mas não é somente isso. A gente tá do lado das pessoas e a gente fazer acontecer. Sim. A magia tá aí, mas ela depende de nós, né? Sim. Quem vai fazer ela. Do movimento que tu falou. Do Do né? movimento, né? E desses encerramentos de ciclo, né? Sim. Que acho que tem muito a ver, né? Na verdade, não muda nada, né? A gente sabe, o ano vai mudar, é um mês que mudou, mas é o encerramento de um ciclo Exato. É um importante. marco. Um marco, Sim, né? é uma página virada. Exato. Como a gente diz, né? Um ano novo, é uma vida nova, e eu acho que é importante a gente, né, colocar como um objetivo, né, de buscar algo novo, sair da zona de conforto. Sim. E, né, se desafiar um pouco mais também. Sim. E nessa rotina, né, do dia a dia que tá todo mundo sempre fazendo mil coisas, acredito que esse momento de pausa, né, ou de mudança, mesmo querendo ou não os feriados, ou muitas pessoas tiram férias nessa época também, é um momento propício, então, para fazer esse balanço e pensar no ano que vai começar. Sim. Eu concordo. Não é que... Eu até falei para a Cris, né, antes de vir para cá. É um momento propício. A gente pode fazer isso o ano inteiro. Exato. A cada momento, digamos. Basta que para isso a gente tenha essa condição de... Eu vou fazer os questionamentos, por exemplo, para mim mesma, né? Poxa, quem que é a Zemira? Né? O que a Zemira quer? O que ela pensa? Isso pode acontecer em qualquer momento, não necessariamente só no final do ano, mas sim, é um momento que, pelo ritual do encerramento, nos chama, nos convoca, né? Sim, sim, que é esse poder de poder traçar as metas e fazer esse Sim. autoavaliação mesmo, né? Isso. E seja acompanhado, acho que a Cris comentou, né, de um profissional. Às vezes algumas pessoas precisam, né, de um direcionamento, assim. Isso. Vocês trabalham com clínico também? Zemira também? Sim, eu trabalho com a clínica. E também percebe, assim, que Sim. tem uma procura nessas épocas? No final do ano, realmente aumenta. Ou por causa da ansiedade, no sentido de como que foi aquele ano, o que é para o ano seguinte, né? Ou também com um autoconhecimento mesmo, a busca de estar tentando olhar para essas coisas todas, né? Muito bem. E no campo profissional, né? Sei que é bem essa área da Zemira também dentro da Aurora, né? Conhecer a empresa que se trabalha, né? Como isso é importante a gente estar conectado com o propósito da empresa também para colocar o nosso ano novo ali, a nossa energia naquele trabalho. Nos fale um pouquinho sobre isso, Zemira. Olha, é o que eu disse para a Cris, assim, nós estamos numa empresa e a gente precisa enfatizar justamente esse lado profissional, né?
Porque o trabalho, ele ocupa várias horas do nosso dia, a maior parte do nosso dia, né? E por anos, que nem a gente vê e tal. Então, assim, o que a gente pode pensar? O que é o trabalho para mim, né? O que eu busco com o trabalho que eu realizo? O que me liga à empresa que eu trabalho? O que me liga à Aurora? Essa é uma reflexão básica, né? O que a gente busca? Porque a gente precisa entender que é uma parceria, né? Sim. É uma parceria, é um alinhamento entre a nossa pessoa e a empresa. Sim. E tem uma frase que eu gosto muito de dizer quando eu faço seleção, que é assim: a empresa nos escolhe, mas nós também escolhemos a empresa. Que eu acho fundamental isso. Eu sempre digo assim, ó, nós estamos aqui buscando as tuas questões, as tuas habilidades e as tuas competências, mas tu também precisa saber se aquilo que tu está enxergando até agora aqui, que a gente está te mostrando, se também isso te agrada, se tu quer fazer parte disso. Porque o lado profissional é um lado muito importante, muito grande na vida da gente, né, Cris? Isso aí. E também é importante que a pessoa, ela tenha essas metas dentro da empresa, porque o momento que ela inicia, ela faz todo um processo seletivo, mas assim, a gente sempre fala, né? A gente vai conhecer realmente na prática. Sim. Uma coisa é a gente tá aí, conversa, apresenta, né, todo o trabalho, mas o momento dela tá aí, como a gente passa grandes horas do dia do lado de colegas, a gente tem que estar num lugar onde a gente se sinta bem, onde a gente tem pessoas que a gente pode ter por perto, ter pessoas para conversar, para estar bem. Porque quando a gente está em casa, a maioria das pessoas é à noite ou vai dormir, fica muito pouco tempo com os pais, com os filhos, com a família. Então, a maior parte do dia a gente está na empresa. Então, assim, por muitas vezes a gente, em conversa com o funcionário mesmo, orientar assim, olha, coloca para o teu gestor qual que são teus objetivos aqui dentro da Aurora, o que tu imagina, o que tu quer para ti aqui, o que tu tá almejando para o teu futuro. Então, assim, porque às vezes, claro, o gestor tem toda a equipe dele, faz o acompanhamento com certeza, mas daqui a pouco o que tá lá dentro da pessoa não se vê, assim. Talvez ele não colocando seja difícil de perceber o que ele almeja de crescimento para ele. Então, todo esse processo, né, de estar tendo essa rotina de conversar com o colega, com o gestor, é importante para que se crie todo um trajeto, né, um crescimento, uma carreira, e ele consiga também perceber que ele tem oportunidades e que essas oportunidades dependem dele também. Então, acho que como na nossa vida pessoal também é importante a gente ter de maneira clara, a gente poder ter abertura de conversar em casa com a família. No trabalho não é diferente, da mesma forma. Porque hoje a gente na verdade hoje não, a gente é uma pessoa só e a gente não tem como dividir a Cris em casa e a Cris no trabalho. Então, assim, o que é minha angústia de casa, ela vai ser no trabalho também. Então, a gente tem que ter essa abertura para conseguir conversar e ser o mais transparente possível, até para poder ajudar e ser ajudado também. Sim. Nessa questão das metas, né, e um plano pessoal para o ano de 2024, às vezes a gente costuma separar as coisas, né, lado pessoal, lado profissional, né, mas a gente é um todo, um ser íntegro. Às vezes, se a gente não está bem num lado, isso vai contaminar o outro lado. Não tem como a gente separar, nem quando a gente chega na empresa e nem quando a gente chega em casa. Isso é ponto, assim, né? A gente não tem. Uma vez diziam isso e diziam, olha, tu deixa teus problemas lá de fora de casa. A gente sabe que não é assim. Que não funciona assim. E como que eu vou fazer, né, Cris, para levantar todo dia entusiasmada, né? Para ir trabalhar e como é que vai acontecer tudo isso? Porque meu entendimento, assim, eu já estudei muito, assim, um dos pós que eu fiz tinha a ver com essa questão do sentido do trabalho na vida das pessoas. E eu acho o sentido do trabalho estruturante para a nossa saúde mental. Ele nos dá contorno, ele nos ajuda, ele nos dá um caminho, ele nos desenvolve, né? Estando dentro de uma empresa, principalmente, né, a Vinícola Aurora, a gente tem um caminho ali que a gente pode se seguir e se desenvolvendo e caminhando, e a gente percebe isso nas pessoas, né, Cris? Como elas vão se desenvolvendo, né, com todo o programa que a gente tem de valorização interna das pessoas, né? Isso. Então,
E essa questão das relações também, eu queria colocar mais uma questão das relações que a gente tem dentro da empresa, com os nossos colegas, com todos, né? Ninguém faz nada sozinho. Sim. Todo Todos, mundo precisa ter, é um conjunto, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de enfatizar a questão da empatia, que eu acho que é uma palavra fundamental para a gente estar se relacionando, trocando e aprendendo. Porque na medida que a gente faz esse exercício de se colocar no lugar dos outros, né, a gente passa a compreender melhor determinadas situações, principalmente no ambiente de trabalho, né? Que às vezes o que acontece, que nem a Cris falou, a gente espera que os outros façam os movimentos, né? A gente espera que alguém nos diga o que fazer, né? E, na realidade, depois a gente vai, se a gente consegue amadurecer, a gente vai se dando conta que não, que nós precisamos fazer esse movimento, né? Sim, claro, ser ativos, né, ali nessa troca. Exato. Nós somos todos diferentes, né? Nós temos necessidades diferentes, a gente quer coisas diferentes, a gente pensa como conciliar tudo isso dentro de uma organização do tamanho que é a Aurora, né? Sim. Então, assim, é um desafio, né, Cris? E a gente vê também que a Aurora, ela é uma cooperativa bem estruturada, que tem muito aquele sentimento de simplicidade, de apoio. É uma cooperativa que é acolhedora. Então, assim, também não é à toa que a gente tem funcionários de muitos anos de Aurora. Nossa, então, muito, assim, agora no final do ano, né, a gente teve a questão dos laureados, então, funcionários de 45 anos de Aurora. Sim. Então, assim, a gente percebe que esse sentimento, assim, de pertencer e fazer parte da cooperativa, ele é muito forte na Aurora. Sim. Então, assim, ter essas pessoas próximas e esse sentimento de que a Aurora é uma única. Ela não é partes, ela não é a Zemira, ela não é a Cristiane, ela não é um setor, ela é um conjunto todo. Então, assim, o que eu tô fazendo é pela Aurora. Esse é o sentimento que a gente tenta levar às pessoas, que é um conjunto, é todas as áreas, né, em prol de um mesmo objetivo, que é o melhor para a cooperativa e é o melhor para as pessoas. Então, sempre que a gente vai fazer essa análise aí é pensar o que isso me faz bem, por que aí eu acordo toda manhã e me motiva a ir para o trabalho, o que é importante, né, eu ver para mim e que vai me fazer eu me sentir melhor, se é alguma coisa que depende de mim, como que eu posso fazer para ser diferente ou para conquistar o que eu almejo. Então, é nesse sentido, né? O gestor ou a área de recursos humanos propriamente é um apoio ou uma orientação. É a área que vai pegar a pessoa pela mão e vai dizer, vamos, eu te ajudo, eu tô contigo. Então, vai sentir essa força, esse apoio. Isso. E a gente usa muito dessa frase, né? É uma área de apoio, a gente vai estar aí, vai ajudar, mas depende de cada um. Então, como eu buscar, né, o meu futuro vai depender de mim, a pessoa também, ela tem que ter esse sentimento de que vai depender dela. Sim. Então, tanto na vida pessoal também, né? A gente fala muito disso, que é importante a pessoa ter metas, ter objetivos, até pra gente ter um sonho, algo, né, que a gente queira, que a gente gostaria de ir atrás, e na vida profissional também não vai ser diferente. Sim. Ela funciona da mesma forma. E é sempre esse propósito maior, né, que é o que a Zemira falou também, né, não adianta também estar conectado a um trabalho que a gente vê que não está agregando para nossa vida também, né, então isso é importante, assim, pensar nas suas metas. Então, pelo que a gente falou hoje, né, recapitulando, tem muito isso das metas, que elas não são também separadamente, né? Exato. Isso é legal, Zemira, de falar, né? Porque às vezes a gente pensa, né, o que eu vou fazer no meu profissional ou no meu pessoal no ano que vem? Mas é o todo, né? É o todo. E o que a gente busca é o equilíbrio. Então, se tem alguma coisa que tá, né, não tá na linha, o equilíbrio que vai tornar todas as áreas da nossa vida mais leve. Sim. Muito bem. E para fechar, né, até sendo abrangente, assim, tanto para quem trabalha na Aurora como para quem não trabalha. A gente quer escutar de vocês uma mensagem, né, que pode ser dita para quem está nos acompanhando, sobre o ano novo, né? Que dicas, que orientações vocês pensam que pode ajudar, né, quem está nos ouvindo. Eu usaria a palavra assim, é necessário, o desafio é a gente se implicar, se envolver, se comprometer, né? E eu deixaria alguns questionamentos, porque viver é movimentar-se, né? Então, assim, que pessoa eu sou? Que sonhos eu tenho? Que lugar o trabalho tem para mim?
né? E que movimentos eu estaria disposta a fazer para conquistar meus sonhos? O que eu quero para mim? Isso para refletir bastante e apoiar nessa questão das metas. Muito legal. Sim. E eu deixo, então, como mensagem, né, que a evolução, ela começa de dentro de nós. Então, assim, respondendo às perguntas da Zemira, que ela colocou, eu acho que é importante a gente olhar internamente, ver como a gente se sente e o que a gente pode fazer de diferente para ter um resultado diferente. Então, tá dentro de nós todas as respostas. Muito bem, gente, muito obrigada. Eu sei que vocês participam, né, de diversos programas também dentro da Aurora, dentro da área de vocês, então ao longo do ano a gente vai ter outras oportunidades de falar sobre certeza. Programas, né, muito importantes também. Então hoje o nosso objetivo era esse, falar sobre as metas, o ano novo e deixar uma bela mensagem como vocês deixaram. Muito obrigada mais uma vez, agradeço também a todos que estão nos acompanhando e até o próximo episódio.